Então, boa tarde para vocês todos e agradeço esse convite. Desculpem se eu não estou muito acostumado ao uso dessa tecnologia, já sou da geração anterior, digamos. Estou tentando me adaptar. Acho que esta é a segunda ou terceira reunião que eu faço em Zoom. Primeiro, quero dizer, bom, eu sou Sandro Galazzi, estou aqui no Rio Grande do Sul agora. Passei mais de 40 anos no Amapá, lá na ponta onde o Equador se cruza com o Rio Amazonas, que é a melhor esquina do mundo. Mas agora, por circunstâncias várias, vim morar no Rio Grande do Sul. Estou em Bento Gonçalves, mas continuo ligado ao trabalho na Comissão Pastoral da Terra, com o CEBI, e com o trabalho que me pedem por aqui e acolá, sobretudo na reflexão bíblica e nos movimentos populares. Eu queria, como falou o Luiz, não é difícil falar de direitos humanos de Bíblia, não. É só abrir a Bíblia que está tudo lá. Queria começar justamente nos colocando em comunhão com quem há tantos séculos reza o Salmo 146. Quanta gente já rezou esse salmo há quanto tempo? É em comunhão com todo esse mundo, essa história, esse povo, que eu quero ler alguns versículos desse salmo que nos diz, de fato, quem é o nosso Deus. Feliz aquele. Eu tenho grandes problemas de visão, então eu tinha que tirar os óculos para poder enxergar. Feliz aquele que tem como apoio o Deus de Jacó, quem espera no Senhor seu Deus. Foi ele quem fez os céus e a terra, o mar e tudo o que nele existe. Ele mantém sua fidelidade para sempre. Ele faz justiça aos que são oprimidos. Ele dá pão aos famintos. Javé liberta os prisioneiros. Javé abre os olhos dos cegos. Javé endireita os encurvados. Javé ama os justos. Javé protege os estrangeiros. Ele ampara o órfão e a viúva, mas arrasa o caminho dos ímpios. Javé reina para sempre. O Deus de Sião, de geração em geração. Aleluia. São mais de 2.000 anos, quase 3.000 anos que se rezam essas palavras de Javé. O nosso Deus. Os oprimidos, das viúvas, dos órfãos, dos estrangeiros, dos prisioneiros, dos que têm fome. E nos fala, então, de palavra direitos humanos, não está na Bíblia. Tem a palavra direitos, tem a palavra humanos, mas juntos não estão. É coisa nossa, é coisa da nossa geração, do pós-guerra, o uso dessas palavras. Hoje tão complicada que, se a gente olha a situação em que nós nos encontramos hoje, sobretudo aqui nós no Brasil, mas no mundo inteiro, tem uma grande briga entre os que defendem os direitos humanos e os que se consideram humanos direitos. E que muitas vezes questionam, porque dizem, você, quando tem alguma coisa, chama alguém dos direitos humanos para ver. Tem um despejo, como teve agora recente, despejo de dezenas, centenas de famílias, chamam dos direitos humanos, como dizer, tem que ver o que fazem. Os humanos direitos, o juiz decidiu que tem que despejar essas centenas de famílias. Sorte que ontem foi revogada outra sentença que ia despejar um monte de famílias que há anos, há décadas, estão ocupando sua terra
o direito de ter uma terra, de ter uma casa, de ter um trabalho. E muitas vezes esses humanos direitos usam a Bíblia para dizer que não, o humano direito é aquele que pratica as leis do Senhor, é aquele que frequenta as celebrações, é aquele que está quite com os seus compromissos de cristão com Deus. Este que é o exemplo para nós. Um pouquinho como era no tempo de Jesus, não é? Os humanos direitos chamavam-se fariseus. Os que eram separados dos outros se consideravam cumpridores da lei. E que Jesus não hesita, em muitos textos, em chamar de hipócritas, teatrantes, falsos. Para ele, o que era preciso era estar em paz com a lei escrita de Deus. É a lei que interessa, quem pratica a lei, quem observa a lei. Então, esse aqui está pronto. Entra no grupo dos eleitos, pode esperar tranquilamente que chegue o Messias, que vai entregar aos seus escolhidos, aos seus eleitos, o reino de Deus. Para os saduceus, também humanos direitos, direitíssimos, lá em Jerusalém, sobretudo, o que era devido a Deus eram os cultos, os sacrifícios, os pagamentos dos votos, as ofertas, os dízimos, isso que se exigia do povo. Quem fizesse tudo isso era filho de Israel, destinado também a ser acolhido no reino de Deus quando vier o Messias. E quando a gente abre os evangelhos, a gente vê, sem muitas dificuldades, que Jesus, então, não é entre os humanos direitos, não. A primeira vez em que nós encontramos o Jesus adulto é na fila dos pecadores, dos que precisavam se converter, se batizar. O próprio João estranha isso. Não é este o teu lugar? A resposta de Jesus é muito bonita. Deixa para que se cumpra a justiça. A justiça não depende de nós. A justiça não é fruto das nossas decisões de seguir os preceitos, inúmeros preceitos da lei. Lembram 613 preceitos da lei talmúdica depois? Nem a justiça vem das obras de piedade, dos jejuns, das orações, das esmolas, dos sacrifícios, dos cultos. A justiça não é resultado das nossas ações. A justiça vem de Deus, é Ele que cumpre toda a justiça. E aí, então, começamos a pensar melhor. Jesus se coloca do lado de aqueles que não são considerados humanos direitos. Ele vai chamar pescadores. Pescador não era um trabalho comum. Você pode ler todo o Primeiro Testamento, você não encontra ninguém pescando. Impressionante, porque são quase 2000 anos de história no Primeiro Testamento e se fala dos tírios, dos cirofenícios que pescavam e levavam peixe lá para Jerusalém. Tem o apócrifo de Tobias, que diz que Tobias pescou um peixe, mas foi para tirar o fel para curar a cegueira do pai dele. Eu ainda estou tentando ver se consigo curar a minha.
Não tem ninguém pescando. Aí você vira a página, entra no Segundo Testamento e parece que a pesca é o trabalho mais comum. O que aconteceu? Quando o povo muda de trabalho é porque não tem como sobreviver com o seu trabalho cotidiano. De fato, quando a gente lê bem com atenção essas páginas desse pessoal no barco, dá para desconfiar que não sejam pescadores profissionais mesmo, viu, gente? Primeira ventania, Senhor, vamos afundar, socorre-nos, estamos com medo. Pescam a noite toda, não pegam sequer uma piaba. E, de fato, pescador era considerado um trabalho impuro, né? Porque tinha peixe que não podia ser tocado. Peixe de pele era peixe impuro. Aliás, vira uma parábola do próprio Jesus, né? Quando ele diz o reino dos céus, a última parábola dele, das 10 lembradas por Mateus. O reino dos céus é que nem o pescador que puxa a rede para a beira, senta e separa os peixes bons dos peixes que não são bons. O que é peixe que não é bom? O peixe que não pode ser comido, não é o peixe impuro. E fazendo isso, tocando isso, eles mesmos se tornavam impuros. Daí a reação de Pedro: te afasta de mim, Senhor, porque eu sou um pecador. Não me toque. Não me toque. Venham comigo, venham atrás de mim, venham vocês. Os primeiros 4. O 5º foi um publicano. Outra pessoa que não era considerada lá tão grande coisa bonita no meio do povo. Pelo menos aqueles que sentavam para cobrar o imposto. Os donos talvez eram respeitados, mas o funcionário que recolhia imposto era detestado, né? Mas é assim, quer dizer, Jesus não só ele vai, se aproxima, chama, come, vai na casa deles, senta com eles, manda chamar os outros e vai dizer uma coisa que é muito complicada quando os fariseus, os homens direitos, dizem: mas como é? Tu come com os homens que não prestam? Como é que o teu mestre come com os pecadores? A resposta de Jesus, que todos nós conhecemos muito bem: eu não vim chamar os justos, eu vim chamar os pecadores. Se ele tivesse dito: eu vim convencer os pecadores a mudar de vida, estava na nossa lógica, né? Nós também tentamos sempre fazer isso. A gente fala com os pecadores e busca que eles mudem de vida, se convertam, como fazia João Batista. Jesus diz: eu vim chamar os pecadores. Venham atrás de mim, sejam meus acólitos, me sigam. E com isso Jesus se agarra à antiga tradição profética. É muito importante ter presente isso. Jesus não é uma coisa assim que acontece milagrosamente. Jesus reúne dentro de si tudo aquilo que os profetas cantam. E sua mãe cantou lá naquele cântico bonito de quem é o nosso Deus. O Deus que olha os humilhados. O Deus que levanta os humilhados do chão. O Deus que enche de bens os famintos. O Deus cuja misericórdia chega também a derrubar os poderosos, a dispersar os soberbos nos seus planos, a deixar de mãos vazias os ricos. A gente diz: não, levantar os humilhados, encher de bens os famintos, isto é misericórdia. Mas para o Evangelho é misericórdia também derrubar os poderosos, é misericórdia também mandar os ricos de mãos vazias, é misericórdia também dispersar os soberbos nos seus planos. Porque se existe pessoa que grita, é porque tem gente que faz gritar.
E aí me lembro, imediatamente me vem na memória a grande revelação de Javé a Moisés. Eu vi a aflição do meu povo, eu ouvi o seu grito, eu conheço os seus sofrimentos por causa dos seus... Aquele capítulo 3 do Êxodo é memória fundante e permanente da Bíblia toda. Aliás, quantas vezes Jesus falou, eu sou, usando as mesmas palavras que usou Javé quando revelou seu nome a Moisés. Eu sou. A pergunta que fazemos é essa: quem é o meu povo? Quem é que Deus chama de meu povo? Porque a nossa tentação é pensar que meu povo é todo mundo. Todos somos filhos de Deus, todos somos... Mas quando Javé se manifesta a Moisés e fala de meu povo, aliás, os profetas, quando Miqueias inúmeras vezes vai falar meu povo, quando Amós vai falar meu povo, de quem está falando? Eu vi a aflição, a opressão. Eu ouvi o grito. Eu conheço os seus sofrimentos. Meu povo é quem grita, não é quem faz gritar. Meu povo é quem é afligido, não é quem aflige. Meu povo é quem é oprimido, não é quem oprime. Esta opção identificadora do nosso Deus, como lemos no Salmo, ele é aquele que Javé faz isso. Javé está do lado daqueles que, por causa dos seus opressores, gritam, sofrem, são oprimidos. E não hesita em dizer, claro, quem são seus opressores. Quando vai dizer é contra ti. Eu acho que esse é um ponto que é importante também para entender Jesus, e entender porque Jesus não morreu de velho nem de doente, mas foi condenado à morte. Eu estou deste lado, do lado dos que gritam, necessariamente eu estou contra. É contra você, contra seus sacerdotes, contra seus ministros, contra seus soldados, é contra você, faraó. Um faraó que não tem nome, hein? Porque é qualquer faraó. Faraó se reproduz permanentemente. E aí que está, então, a clareza de quem é Jesus, que é o revelador do Pai. Não tem outro Deus para nós que não Jesus de Nazaré. Quem me vê, vê o Pai. Eu e o Pai somos um. A gente fala de trindade, fala de três pessoas. Na realidade, nós temos que falar de três maneiras de Deus se fazer presente na nossa história. E se Deus é aquilo que ele faz, se ele faz três coisas, ele é três, mas é um. As três ações de Deus. Eu sou o Deus, vai dizer ao faraó, eu sou o Deus dos hebreus. E todos nós devemos saber muito bem que hebreu não é definição de uma nação. Hebreu é uma classe social. Aliás, nem classe tem, um desclassificado. Hebreu eram os marginalizados, marginais e marginalizados daquela época. Os abirus.
É o Deus que opta pelos últimos, pelos que na pirâmide social ocupam o último lugar. Eu desci para libertar. É importante esse eu desci. Porque o nosso Deus não vai ser mais o Deus das alturas. Assim o conheceu Abraão, Isaac e Jacó. Eles me conheceram como El Shaddai, Deus poderoso, Deus das alturas. Vocês vão saber quem eu sou porque eu desci. E na hora que Deus desce, se faz história na nossa história, vai ter que decidir de que lado ele desce. E, necessariamente, contra que lado ele desce. Por isso, Jesus que grita, bem-aventurados vocês, ele vai dizer, ai de vocês também. Às vezes me pergunto a quanta gente as nossas igrejas dizem ai hoje. Aos pequenos pecadores, a mulher que aborta, a quem rouba, a gente diz ai de ti. Tu vai ao homossexual, diz ai de ti. A quem dizemos ai de vós, hipócritas? Esse Jesus que desce é a segunda ação de Deus. Toda vez que na Bíblia encontraremos aquela belíssima expressão, o anjo de Javé, não está falando de um anjo do céu, está falando da presença de Javé na própria história. Aliás, que a primeira, isso não esqueça, a primeira pessoa na narrativa bíblica que nós temos que encontra o anjo de Javé vai ser Agar. A mulher expulsa da tenda de Abraão pelos ciúmes de Sara e pela fraqueza de Abraão. Expulsa ela e o filho. Ela é a primeira que vê o anjo de Javé e ela é a primeira que escuta o anjo de Javé dizer: eu ouvi o grito do menino. Moisés depois vai dizer: Javé apareceu, eu ouvi o grito do meu povo. Mas de onde é que Moisés sacou que o nosso Deus é o Deus que escuta, não a prece dos poderosos, dos grandes sacerdotes faraônicos? Ele escuta o grito do menino que chora, do povo que sofre, de Agar, expulsa pelo nosso pai na fé. Assim como expulso foi Madian, outro filho de Abraão com Quetura, mandado para longe. Vai ser na terra de Madian que Moisés vai conhecer Yahvé. Aquele Yahvé que no Cântico de Débora diz: tu, Yahvé, que vem do Seir, tu que sobe de Edom. Seir era a terra de Ismael. Edom era a terra de Esaú. É das periferias, dessa gente de periferia que vem Javé. Depois, é claro, o redator final acrescentou: é aquele Javé do Sinai. Mas isso é um acréscimo posterior de alguém que corrige o cântico para que fique claro que Javé é o nosso. Mas é tu, Javé, nesse cântico antiquíssimo da Bíblia, no capítulo 5, tu que sai do Seir, que sobe das estepes de Edom. Este é o nosso Deus. E este é Jesus, que vai passar 30 anos de sua vida vivendo como um pequeno camponês de uma aldeia chamada Nazaré. Uma vida cotidiana, corriqueira, onde não teria nada a registrar, porque é tudo tão comum. Incomodou tanto essa opção de Jesus de passar 30... Ele gastará
3 anos para nos dizer quem é o nosso Deus e o que é que Ele quer de nós. Mas passa 30 anos para deixar claro onde nosso Deus está. Qual é o seu lugar? Porque esta é a pergunta fundamental. Se Deus desce, Ele está onde? Onde nós vamos encontrá-lo? Se o encontro com Ele é o caminho da salvação, então onde Ele está? A gente aí na catequese aprendeu, está no céu, na terra, em todo lugar, tem canto nenhum, não é a mesma coisa. Não, Ele tem lugar mesmo, Ele tem pé. Jesus tem pé, Jesus tem corpo, tem mãos. Onde Ele está, com quem Ele anda, com quem Ele senta, com quem Ele come, com quem Ele briga, quem Ele toca e de quem Ele se deixa tocar. Essa é outra coisa interessante. Ele se deixa tocar pelas mulheres. Uma hemorroíça impura porque perdia sangue há 12 anos. Uma prostituta que se ajoelha aos pés dele e chora aos pés dele. Se ele fosse profeta, saberia quem é essa mulher que está tocando. Por uma mulher de Betânia que derrama o perfume na cabeça dele. Pela Madalena, não me toques. Interessante, eu estava lembrando hoje de manhã quantos homens Jesus tocou e quantas mulheres ele se fez tocar. Quantos homens se fez tocar Jesus? É impressionante, porque justamente os marginalizados, e quando ele vai chegar em Jerusalém e vai dizer aos anciãos e aos sacerdotes, os ladrões e as prostitutas vão chegar antes de vocês no reino, porque elas ouviram e acreditaram em João e vocês não. Está dizendo muito bem qual é o caminho de que lado o nosso Deus está. Então, o Deus dos últimos, o Deus que desce, e a terceira grande ação de Deus. Vai tu, eu te envio ao faraó. Vai lá e diz, deixa o meu povo livre. O Deus que envia. Jesus vai nos ajudar a dar os nomes a estas 3 ações de Deus. Ele vai chamar de Pai, de Filho e de Espírito Santo. O Deus dos últimos, o Deus que escolhe os que choram, os que gritam, os que sofrem, Ele é o Pai. O Deus que desce para salvar, para libertar, Ele é o Filho. E o Deus que envia, Ele é o Espírito Santo. Aliás, é interessante acompanhar na Bíblia a presença do Espírito como aquele que envia. É o único texto da Bíblia que formalmente, oficialmente, Jesus disse que está registrado no Evangelho de Lucas. O Espírito de Javé está sobre mim, Ele me ungiu, Ele me enviou. Enviou fazer o quê? Anunciar a boa notícia aos pobres, libertar os prisioneiros, devolver a vista aos cegos. A mesma coisa que vai dizer Jesus, como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. Recebei o Espírito Santo. Este é o Espírito Santo. Do jeito que eu vim do Pai, agora é com vocês. Depois a gente briga com Tomé porque não acreditou quando voltou em casa aquela noite. Mas, na realidade, quando Tomé voltou aquela noite em casa e não acreditou quando disseram vimos o Senhor, não foi a falta de fé dele, não, viu? Porque se ele tivesse chegado em casa aquela noite e visto as portas abertas e o pessoal sem mais medo, pronto a sair porque Jesus falou, vão, eu vos envio, Tomé teria dito, algo aconteceu.
Mas chega em casa, o pessoal diz, vimos o Senhor, e as portas continuam trancadas, e o medo continua presente no meio do povo. Vocês não viram coisa nenhuma. Não é a falta de fé de Tomé, é a falta de testemunho da comunidade que não foi, que não vai. Eu vou fazer de vocês pescadores de gente, não se trata de trazer para o nosso rebanho quantas pessoas pudermos, se trata de enfrentar o mar. O mar que no mundo dos judeus do Segundo Testamento, já no fim do Primeiro Testamento, o mar era o símbolo das forças da morte. O mar de onde vieram os gregos, de onde vieram os romanos. O mar do comércio, do controle das produções. O mar dos escravos, o mar que transportava os produtos do latifúndio. O mar era o símbolo da morte. Nós temos que tirar o povo do domínio do mar. Isso é ser pescador de gente. Aliás, Lucas usa o termo zoógono, não é? Pescar para a vida. Quando você tira o peixe do mar, ele morre. Não é pescar para a vida. Por isso que na Nova Jerusalém não vai ter mais mar. Vocês já repararam como a Nova Jerusalém tem 12.000 estádios? É uma cidade, um quadrado de 12.000 estádios de comprimento e de largura. 12.000 estádios significa 2.220 quilômetros. Belém, Brasília. 4.800.000 quilômetros quadrados. Quase a Amazônia inteira, a Nova Jerusalém. Vocês já pensaram isso, gente? E quando você pega o Google Earth e vai olhar aí e coloca uma linha de Roma até Jerusalém, vai dar 2.240 quilômetros. João errou de 20 quilômetros. A Nova Jerusalém é todo o Império Romano Oriental. As grandes capitais, as capitais do Império, Roma, e a capital do Reino de Deus, Jerusalém, ficam na extrema periferia. O mar não existe mais, está coberto. E o centro, é bom fazer um exercício geográfico, viu? Peguem os mapas e fácil de fazer. O centro é justamente Patmos, aquela ilhota onde estava a prisão política, onde estava encarcerado João. Encarcerado pelo testemunho da palavra. Então é aqui, o nosso Deus é esse mesmo aí. É o Pai, é o Filho e é o Espírito Santo. O Deus dos últimos, o Deus que desce do lado dos pequenos para libertar e o Deus que te envia. Vai tu, agora é a tua vez. Não adianta ficar chorando como Gedeão. Cadê tu, Senhor? Cadê? Porque os nossos pais contavam que tu fizeste tantas coisas boas até então. E nós agora, cadê tu? Tu nos abandonaste. Você se esqueceu de nós. E a resposta do anjo de Javé a Gedeão: vai tu. Não, eu sou mulher. Vai tu. Vai tu, tu vais salvar o teu povo. Valente guerreiro o chama. O nosso Deus é esse mesmo aí, não tem como separar. O nosso Deus não é o Deus dos céus, não é o Deus das alturas. O segundo templo vai chegar a proibir de usar o nome de Deus, o nome de Javé. Vão chamar de Altíssimo, vão chamar de Eterno, vão chamar de Imenso, de Todo-Poderoso, vão dar um monte de nomes a esse Deus, mas vão esquecer. É bonito quando a gente lê o livro de Jó, por exemplo.
que faz uma discussão teológica imensa entre Jó e os 3 sábios, 4 depois, né? E eles chamam Deus de Eloá, chamam Deus de Elohim, chamam Deus de Shaddai, nunca chamam de Javé, mas quem vai aparecer a Jó no fim é Javé. Levanta, cinge teus rins e vai para a briga, seja homem. Fica lá esperando que Deus resolva teus problemas. É a tua vez, vai. O meu servo Jó falou bem de mim, passou 40 capítulos xingando. Falou bem de mim. Porque deixou claro que Javé devia estar. Só que ele esperava que Javé quebrasse seu galho. E quando Javé aparece, diz: agora é contigo. É contigo. Tudo que eu criei é o que é indomável. Eu criei o indomável, porque tu tem que ser dominado. Pois é, essa questão dos direitos humanos está nessa questão. Existem direitos humanos, temos que lutar direitos humanos, porque tem humanos que se consideram direitos e que massacram os outros. Não tem ninguém que se considere mais direito do que o nosso presidente hoje. Em nome de Deus, em nome da justiça, em nome da Bíblia. Meu Deus, mas quanta... Eu nunca vi gente política falar tanto de Bíblia. Tudo para legitimar a opressão. Em nome... sei lá de que, na realidade, em nome do bem-estar deles, né? A última proposta de ontem da reforma administrativa mexe com todos os servidores públicos, a não ser com a elite. Eles não. Parlamentares, militares, juízes, promotores. A desculpa é, não, mas juiz, promotor e parlamentar têm poder próprio, tem que... Sim, mas militar não tem poder próprio. Militar depende do executivo. Por que os militares não entraram na reforma administrativa? E quanta gente mais vai sofrer por causa disso? Quanta mais gente sofreu pela reforma da aposentadoria? Quanta gente mais vai sofrer pela reforma trabalhista? E não me venham com a conversa que estou me metendo em política, porque não tem outro campo. Porque se eu anuncio o evangelho, é aqui nessa terra. O dia que estivermos no céu, não precisará anunciar o evangelho, a gente vai viver lá. Qualquer maneira de tu falar do evangelho é política, não tem jeito. Qualquer maneira. Pode ser da maneira dos fariseus, pode ser da maneira dos saduceus, pode ser da maneira dos zelotes, pode ser da maneira dos essênios, pode ser da maneira de Jesus. A nós interessa a maneira de Jesus. Essa presença permanente do lado do último, e me parece muito importante no Novo Testamento, sobretudo, a clareza do lado da mulher. Porque entre os últimos, mesmo com os profetas, mesmo com todos aqueles que disseram que o nosso Deus defende o direito do pequeno, não tem espaço para a mulher, não. Não tem espaço para a mulher na tenda de Abraão. Ele manda. Ele decide. Ele faz. As mulheres têm que recorrer a subterfúgios para garantir seus espaços. Como fez a Rebeca, como fez a Raquel, como fez... Mesmo no tempo, por quê? Porque o homem representa Deus. E representa Deus porque é o homem que é, olha o absurdo,
Representa Deus porque é o homem que gera a vida. Vocês lembram quantas vezes na Bíblia tem a lista das genealogias? É sempre homem gerando homem. E Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou... Avanti. Entra a mulher quando a mulher não era legítima. É a Raabe, é a Tamar, é a Ruth, é a Bersabeia, aquela que não era legítima. Senão é o homem que gera. Porque isso é importante para compreender a dinâmica da idolatria, viu, gente? É muito importante. Porque a mulher é simplesmente a terra aonde o homem deposita a semente. Naquele tempo antigo não conheciam o óvulo. A vida toda do ser humano estava na semente do homem, que era depositada na terra que era o corpo da mulher. Por isso que o problema de esterilidade na Bíblia é sempre da mulher. Plantou a semente, não nasceu nada, é porque a terra não presta. E isso é fundamental, porque se Deus é o fazedor da vida, então o homem é o mais perto de Deus. E se o agricultor que semeia na terra é dono dessa terra, assim o homem que semeia na mulher é dono da mulher. É o Baal. Falo de idolatria que não é brincadeira. Em hebraico, o marido é Baal. É o patrão. É o dono. Baal não é só inimigo de Javé. Baal é o patrão da mulher. Isso tem que ser interessante e confirmado. Por isso que aparece na genealogia de Jesus 4 mulheres sem Baal. Foram semeadas, mas não tinha o proprietário fazendo isso. Assim como Maria. Quem é o Baal de Maria? Não conhece o homem. Isso é importante para compreender a relação de idolatria e por que a relação de idolatria, no fim, acaba caindo sempre sobre a mulher, sobretudo. A grande vítima da idolatria, do sagrado, é a mulher. E no Primeiro Testamento nós podemos encontrar tanta coisa linda falada das mulheres, a gente sempre faz muito esse trabalho, mas não dá para esquecer. Não dá para esquecer que a mulher é a propriedade do marido. Tem os cânticos de resistência, o livro de Ruth, o Cântico, os Megilot, né, assim chamados, os 5, o Pentateuco da mulher, lá, Lamentações, Ruth, Esther, Cântico dos Cânticos e Coelet. Mas é muito importante, porque essa parte da preocupação com a mulher é muito pouco presente como direitos humanos. É muito pouco presente. Direito humano do pobre, sim. Do oprimido, sim. Do escravo, sim. Tem um monte de textos. Só da viúva, porque não tem Baal que a proteja. Aí sim, então, nós temos que cuidar dela. Mas se não for viúva, ou ela tem pai, ou ela tem marido, tem alguém que tome conta dela. A viúva e os órfãos entram na lista dos que devem sempre estar presentes na nossa preocupação. Porque não tem Baal para eles. Pode parecer uma coisa muito estranha, a gente está refletindo muito essas coisas quando a gente fala
da violência contra a mulher. Vocês reparam, por exemplo, nos grandes textos proféticos, sobretudo estou lembrando Jeremias e Ezequiel, quando querem falar do pecado do povo, é a mulher. Deus é o homem que foi traído pela mulher. É sempre culpa da mulher. Lembra lá Jeremias? Ezequiel é terrível, não é? Ezequiel foi atrás dos amantes, abandonou. Sempre a mulher. Tem Oséias que entra no meio e muda tudo. Oséias, quando começa a ver as coisas a partir da mulher, aí muda. Mas veja como é a nossa Bíblia. Oséias muda, chega lá no capítulo 2, aquele lindo, vou falar ao seu coração, lá ela vai voltar a falar comigo, tá? E ela vai me chamar meu homem e não mais meu Baal. E as nossas Bíblias dizem, vai me chamar meu marido e não mais meu Baal. Mas não é marido, é homem, porque Baal é marido. A tradução correta, ela vai me chamar meu homem e não mais meu marido. Não tem mais dominação, mas a gente fica com o Baal, que é ambiguamente o marido ou o deus da chuva, os deuses da fertilidade. É interessante porque a companheira de Baal é a Asherá, que é uma estaca plantada na terra. É o maior símbolo sexual da fertilidade. A própria Asherá é a estaca que fecunda, mas a estaca é fisicamente símbolo do homem, a estaca que penetra. E é bonito quando a gente vê Jesus com as mulheres. Os apóstolos falham muitas vezes. Jesus puxa a orelha dos apóstolos umas quantas vezes, mas não é por acaso que as mulheres estão sempre no lugar certo, fazendo a coisa certa nos evangelhos. E Jesus vai ter que dizer isso claramente. Há que dizer isso claramente. E toda vez que se falar do evangelho, seja lá onde for, até pelo Zoom, temos que dizer o que essa mulher fez em memória dela. Por isso que estou falando, senão a gente desobedece a Jesus e leva pau. Toda vez que falarem do evangelho, vão falar do que essa mulher fez em memória dela. O que é que essa mulher fez? Reconhecer naquele camponês da Galileia que não tinha passado por nenhum seminário, não tinha feito nenhum curso, não tinha recebido nenhuma ordenação. Esse é o ungido. Esse é o Cristo. Vai em frente e não tenha medo de morrer. Me preparou para a sepultura. E aos pobres, que sempre tereis com vocês, terão que fazer isso que ela fez. Então não se resolve com uma esmola. Os pobres têm que virar os protagonistas da mudança do reino. Venham comigo. A vós é dado conhecer os mistérios do reino. Estejam do meu lado. Me sigam. Eu costumo dizer que o acolitato é o único ministério que Jesus criou. E em grego, seguir é acólito, né? O seguidor. A última palavra de Jesus no Evangelho de João, a Pedro, segue, tu segue-me. Interessante porque nos outros evangelhos é a primeira palavra que Jesus disse a Pedro. No Evangelho de João é a última, no capítulo 21, depois da famosa pesca. Aliás, um texto que nem diz que é de João. É a última palavra, tu segue-me.
meditamos nesse domingo. Vamos meditar agora na Igreja Romana, não sei, na Igreja Anglicana qual é o Evangelho de domingo, mas vai ser justamente esse aí. Se alguém quiser me seguir, negue-se a si mesmo, carregue a sua cruz e seja o meu acólito. Me siga. Este é o processo. Direitos humanos não é só ajudar o pobre. Pode parecer assim, quando Jesus nos diz: eu estava com fome, você me deu de comer, estava com sede, você me deu de beber. E muitas vezes resolvemos nas nossas comunidades com a ação caritativa. Um lindo processo de ação social. Cesta básica para o pobre, campanha do agasalho aqui. Agora, hoje nem tanto, mas nesses dias fez um frio danado aqui no sul. Então, campanha de agasalho para estar presentes. É muito mais que isso. Eu queria terminar voltando para a espiritualidade de Jesus. Felizes os pobres no espírito. Não é pobre de espírito, nem pobre em espírito. Eu não sei por que nossas Bíblias costumam tirar o artigo, que no grego é evidente. Aliás, no artigo não tem preposição, no grego não tem preposição, só tem artigo. Makario, ioi, ptokoi, to, pneumati. E quando o Espírito tem um artigo, é o Espírito Santo, viu? Não é coisa nossa. Nas nossas traduções eliminamos o artigo. Aí fica uma coisa, pobre de espírito é uma tua atitude, pobre em espírito é uma tua atitude, não. Pobre no espírito. Os pobres que se deixam cobrir pelo espírito, como Maria fez. Os pobres que se deixam levar pelo espírito. Deles é o reino dos céus. E quem são os pobres no espírito? Vamos ler a última bem-aventurança, aplicando a metodologia da inclusão tão típica na literatura hebraica. Felizes os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino, é a mesma bem-aventurança. De quem é o reino dos céus? Dos pobres no espírito. Quem são os pobres no espírito? Os perseguidos por causa da justiça. É um paralelismo. É a mesma bem-aventurança. Não são duas categorias. É a única categoria. Pobre no espírito é aquele que vai, enviado pelo Espírito, busca a justiça e por isso é perseguido. Vai libertar o povo. E as outras bem-aventuranças, todas elas ao futuro, a primeira e a última estão no presente, né? Deles é. As outras estão todas no futuro. São 6. 3 que nos falam dos direitos humanos. Felizes os que choram, porque serão consolados. Felizes os pequenos, porque herdarão a terra. Felizes os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Estes são os direitos humanos. As outras 3 nos dizem como devem ser os humanos direitos segundo Jesus. Felizes os misericordiosos, não porque são santos, mas porque alcançarão misericórdia. Porque eles mesmos vão ser objeto da misericórdia de Deus. Essa é a primeira característica do humano direito, segundo Jesus, para que todos tenham os direitos humanos garantidos. Felizes os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Felizes
os puros no coração, porque verão a Deus. Os que não se deixam levar pela corrupção, pela ganância, pelo desejo, pela cobiça. Esses são os puros, os que não servem a dois senhores. Felizes os que constroem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Estes são os humanos direitos segundo Jesus, os misericordiosos, os puros no coração, os construtores da paz. Para quê? Para que seja feita a justiça para quem precisa de direitos humanos. Os que choram, os que não têm terra, os que têm fome e sede de justiça. A conclusão e o sinal da profecia é a perseguição. Ele não diz felizes os que buscam a justiça. Justiça é fazer com que estas bem-aventuranças que estão no futuro se tornem realidade, aos poucos, se tornem presentes. Justiça é tudo aquilo que nós, com a força do Espírito, fazemos para enxugar as lágrimas de quem chora, para que os pequenos tenham a terra, trabalho, para que os que têm fome de justiça sejam saciados, para que seja a misericórdia a ganhar e não a vingança, não a violência, a pureza de coração e não a corrupção, a ganância, a paz e não a guerra. Se a gente fizer isso, e esta é a justiça do reino, vamos ser perseguidos. Não por acaso, não é um acidente. Está no contrato a perseguição. Está no contrato. Ai de vós se não fordes perseguidos. Quer dizer que são falsos profetas. É o teste de fidelidade. Por isso, Jesus termina dizendo, por isso, bem-aventurados sois vocês. São vocês. Quando vos perseguirem, quando vos amaldiçoarem, quando mentindo disserem tanta coisa contra de vós, por causa deste evangelho. Alegrai-vos, exultai, porque assim fizeram com os profetas que vieram antes de vocês. O dom do Espírito Santo é a alegria na perseguição. Parece uma coisa meio complicada, né? Gozar e exultar na hora da perseguição é uma coisa complicada. Mas é o verdadeiro dom do Espírito Santo. Lembram João e Pedro lá nos Atos? E eles ficaram alegres de terem sido achados dignos de sofrer por causa do nome. Então não tem outro caminho. O sinal que a nossa igreja, que a nossa comunidade, que nós estamos realmente do lado dos pequenos e dos últimos, para que os direitos de todos sejam reconhecidos, é a perseguição. Porque para que todos possam ter o que comer, tem que tirar das mãos dos ricos. Eles não vão deixar barato isso, não. Para que os humilhados possam levantar a cabeça, tem que derrubar os poderosos. Eles não vão deixar barato isso, não. Não vão deixar que alguém como você, só porque se diz fiel do Espírito Santo, se meta contra tudo aquilo que é o jogo do poder em que estamos metidos hoje. Peçamos ao Espírito Santo que nós sejamos testemunhas fiéis desta boa notícia. Acólitos verdadeiros de Jesus. O acolitato para Jesus não era um degrauzinho para depois chegar à ordenação. Era o único ministério. Sigam-me, carreguem sua cruz
não queiram salvar nem a sua vida. Aliás, no grego, nem a sua alma. Nos ensinaram que a salvação da alma era a coisa mais importante, mas quem quiser salvar a sua alma vai perdê-la. Você não é o centro. Nem sua própria salvação é o centro. O centro é o pequeno. O centro é o último. O centro é o pobre, porque este é o centro de Deus. E se é de Deus, tem que ser o nosso. Muito obrigado, gente. Perdeu um pouco da capacidade do diálogo, da expressão até externa dessa realidade. Isso também impacta na questão seguinte: nós temos que ter clareza, né, que nós não somos santos na igreja. Também não vai chegar aqui na nossa igreja o cristão perfeito, o libertador. Na verdade, tudo isso é uma caminhada que é construída no dia a dia. E esse é um grande desafio que a gente tem que ter, que a gente tem pela frente, de a pessoa que chega lá na nossa comunidade, né, e assim como todos nós, vão ter suas contradições, vão ter ainda suas limitações, seus até equívocos, né? E todos nós temos os nossos, né? Ou se nós quisermos até usar o termo mais teológico impactante, nós temos nossos pecados. Então, tudo isso é uma etapa, é um caminhar constante pelo qual todos nós temos que passar e nós temos que recuperar isso. E, por último, o grande desafio que também nós temos pela frente é a questão de termos ciência. Nós somos hoje uma igreja pequena. Somos. E cada vez mais que nós formos mais ousados na proclamação do evangelho e no engajamento, nós sabemos que vamos também tender a ser, muitas vezes, sermos ainda reduzidos ainda mais, né? É a própria questão da perseguição. E nós estamos dispostos a pagar esse preço? Nós estamos dispostos a aceitar o lado negativo das opções que nós tomamos, né? Então, para fechar, e temos que ter esse cuidado, né? Que nós sejamos progressistas e não fundamentalistas disfarçados de progressistas. Nós não repitamos os erros, né, daqueles que nós tanto criticamos e atacamos, né? Que recuperemos essa capacidade do diálogo, inclusive do diálogo interno, que recuperemos essa noção da caminhada da fé, da caminhada, do passo a passo, para nós conseguirmos chegar e também e aceitar esse desafio e aceitar também o revés dele, que nós sabemos que vai vir, né? Como já sentimos muitas vezes, mas estarmos cada vez mais prontos, preparados para isso. Ok. É isso? Sim, sim. Então, Obrigado. seguimos outro? Eu acho que sim, acho que a gente ouve todos o grupo e depois discute. Sim. Minha opinião, né? Não, sim, estou chamando outro grupo. Quem quer? Meu grupo aqui, Cláudio eu não Siqueira? sei o número. Não. Eu não sei o número do meu grupo. Se alguém souber o número aí, pode falar aí, porque eu fui aceitando aqui, não sei, mas eu vou falar. Vai falar. Pode falar. O que nosso grupo, conversando, entramos num grupo maravilhoso, e cada um pôde expressar suas opiniões e ideias, como já esperaríamos. E nós entramos, o que mais nos chamou a atenção no nosso grupo é que chegamos no denominador comum, que nós temos que viver a nossa vida como cristão a partir daquilo que falou São Francisco, né? Nós temos que pregar o evangelho com nossos atos e, se necessário, a gente usar o mínimo possível a palavra. Então, a nossa fé, ela tem que expressar aquilo que nós somos e que nós vivemos, e que o mais importante nisso tudo é o testemunho que nossa vida vai dar e vai representar para os nossos irmãos. A mim me tocou muito, um irmão do grupo, se me permite falar aqui, ele partilhou uma experiência dele vivendo na rua por um tempo, e que entre os irmãos em situação de rua,
era onde ele mais encontrava a partilha. E isso é muito bonito a gente perceber, que é justamente nos mais necessitados, naqueles que menos têm, é que a partilha ocorre. E nós, como cristãos, temos que nos posicionar frente a isso. Para nós foi muito importante manifestar e dizer que a pior raça que tem, seja ela cristã, seja ela ateu, seja ela muçulmano, judeu, budista, é a raça que fica em cima do muro, que fica esperando o muro pender para um lado e ele pular, se o muro pende para o outro e ele pende. E esse é o mais perigoso, porque a gente não sabe como agir com estas pessoas, tá? Também falamos da realidade que vivemos hoje, tá? Nós estamos vivendo uma realidade enclausurada, em que cada um se preocupa muito em estar na rua, e isso faz muitas vezes que a nossa pregação ela não manifeste aquilo que vivemos, ou seja, nós nos tornamos profetas numa rede social em que vamos lá, começamos a questionar tudo, começamos a brigar com tudo, começamos a negar tudo, mas não apresentamos solução para a realidade que vivemos e que estamos aí. E finalizando, foi falado também que a questão bíblica, né? Que a Bíblia ela não é uma realidade voltada para os direitos humanos, e sim para a justiça, tá? E a nossa preocupação tem que estar voltada para a justiça, tá? Nós temos que nos posicionar em relação àqueles que mais precisam, nós temos que nos sentir também partes dessa realidade. E teve um irmão que estava finalizando a sua fala dizendo que nós temos que agir como Cristo. Quando lá na sinagoga abriu o livro da lei no profeta Isaías, e lá está claro, né? O que é a ação do cristão? O que o Senhor nos mandou para nos posicionar perante os pobres. Seria esta a fala do nosso grupo. Muito bem. Obrigado. Vamos para o outro. Bom, se quiser eu falo. Só que eu também não lembro o número do grupo. Mas, essencialmente, foi dado, né, 2 questionamentos. Né, o que mais chamou a atenção na fala, de forma geral, né, o Torrente disse que tudo. Aí, especificando agora, né, pelas outras falas, né, a materialidade... O nosso número é 1. Ah, o nosso 1? Ah, beleza. Então, nós somos 1. Então, a materialidade da fala é que, de uma forma crítica e no contexto histórico, nos leva para um entendimento melhor, né, de certos termos, né, e aí a gente compreende que o Evangelho, de fato, ele é real e material, ele é ação concreta, e o que importa é a prática, né, desse Evangelho, que é a defesa do mais fraco, que aí é o conceito de direitos humanos. Mas também, ao mesmo tempo, né, foi debatido sobre a confusão que se faz hoje, né, no senso comum das pessoas, né, sobre direitos humanos, aquela brincadeira tosca, né, que fala, né, direitos humanos e humanos direitos, mas dentro dessa diferenciação, né, o humano direito é aquele que cumpre a justiça. Então, nesse sentido, o direito humano está totalmente inserido na palavra, e é tarefa da igreja a defesa desses direitos. E, como foi observado, né, direitos humanos não é caridade. Ele é ação real, é atividade. A caridade é uma ação paralela, né, de auxílio necessitado, mas a gente tem que ir muito além disso, né, garantir a todos direitos iguais. Sabendo que o nosso Deus é o Deus dos últimos, é o Deus que desceu à terra para vir tocar, né, ser conhecido pelos escolhidos. Então, deixa eu ver aqui, acho que dentro dessas anotações aqui estão isso mesmo, né? Depois foi esquecido. Aí a segunda, né, que a gente mesclou a ideia, né, o que questionar a prática da nossa igreja, o que ficou, né, patente, né, o que nós podemos fazer para realmente sermos perseguidos por causa do Evangelho, de forma real e verdadeira. Não sermos perseguidos porque a gente está interpretando errado, impondo uma força, né? Mas não ser perseguidos porque a gente está cumprindo o Evangelho real.
defender o direito fraco, o direito do oprimido. Aqui acho que vamos só ver aqui por isso, a Marion, né, ela fez um comentário bem interessante, que vivemos tempos em que o conceito de direitos humanos, né, criado após a Segunda Guerra Mundial, que era um movimento realmente de garantir os direitos de todos os seres humanos, está sendo muito dissolvido hoje em ações muito pontuais, né, como garantias básicas de sobrevivência. O que devemos voltar, né, ao debate inicial de defender, de fato, o conceito concreto, real e amplo, né, e total de direitos humanos. E a Igreja tem uma tarefa muito importante, não permitir que o Estado transfira suas atribuições às ONGs. Porque é papel da Igreja, assim, é amparar, necessitar, lutar, mas só que o Estado é financiado justamente pelas leis. Então a Igreja tem que fazer o seu papel e também, politicamente, enfrentar o Estado para que ele seja um Estado mais justo. Apesar de saber que o modelo do Estado que vivemos não é o Estado que garantirá a justiça ao trabalhador e à trabalhadora. Acredito que deve ser tudo isso que nós conversamos, né? A conversa foi bem ampla, foi bem divertida, mas em suma é essa ideia que foi debatida. Né? Depois os irmãos e irmãs aí que participaram, né, corrijam, né? Mas eu penso que esse seja o resumo do nosso diálogo. Nosso debate, né? Que diálogo é duas pessoas, de também, um grupo de 6 ou 7 hoje. Ok. Seguinte? Acho que é o grupo 5 nosso aqui. Primeiramente, vou dar uma boa tarde, porque eu não consegui dar boa tarde ainda, né? Mas dizer que eu vou iniciar a fala e quem vai terminar a nossa fala vai ser o Júlio, e daí nós dizer, primeiro, que não bote mais eu e o Júlio no mesmo grupo, porque a gente monopoliza lá, né? Brincadeira. Mas foi bom, foi um ótimo debate, eu acho que todos participaram. O bispo está rindo lá, né? Mas é engraçado que nós pegamos essa questão do evangelho, direitos humanos, a macro, no primeiro momento. Falamos até da teologia da libertação, do que eu tenho mínimas leituras, e começamos a questionar algumas questões, mas levantar algumas questões, e quando nós vamos pegar da máxima de direitos humanos, acredito que nós temos chegado a algum consenso que é impossível seguir o evangelho sem defender os direitos humanos, e foi muito interessante, porque nós chegamos num ponto que nós chegamos a falar de minorias, e falar de grupos minorias representativas também, e que até que nós entramos no tocante da questão do feminino dentro da igreja. E ficou até como uma conversa. Eu achei de qualidade, apesar de não ter mulheres no nosso grupo. Então, e essa questão, sim, nós trazemos como a mulher que ainda, dentro dessa questão da atividade clerical, ela ainda está engatinhando, porque eu me lembro que quando tanto pela parte da minha família, da mãe, que é católica, e do pai, que é luterana, eu me lembro de ter poucas, eu não me lembro nenhuma mulher que era pastora ou, né, e na questão me lembro somente das freiras, das madres, mas sempre era o padre, que é uma figura masculina. E isso levantou algumas questões desde da inserção e da simbologia, que essa parte, vou chamar o Júlio aqui, que o Júlio levantou uma questão que nós ficamos debatendo uns 5 minutos. Júlio, é contigo agora, velho. Cadê o Júlio? Pera, desculpa, eu demorei a conseguir ativar o microfone aqui no celular. Então, uma das coisas que chamou a nossa atenção foi que o professor resgatou a questão do protagonismo feminino na pregação do reino de Deus. A gente sabe que o reino de Deus, Jesus não falava de um pai, senão o pai do céu, e no grupo dele ele falava que tinha irmãos e mãe, mas não falava que tinha um pai. Se eram todos irmãos, ele também não era o pai. Então, quer dizer, ele faz um desafio ao patriarcalismo israelense.
ou israelita. Só um parênteses, eu tenho direito a cidadão israelense. Então, quando os outros falam que os judeus, não sei o que, eu me sinto quase atingido, mas eu nunca peguei. Queria dizer isso também. Não aceito ela, mas tenho direito. Mas, voltando à vacaria, e aí eu falei, né, que uma questão que eu acho que a gente tem como desafio é um desafio simbólico. O Ricardo, candidato da DASP, até veio ao encontro e refinou a minha fala, né, que diz que não é exatamente uma coisa mesmo. Mas a questão é que, por exemplo, a gente tem o cajado episcopal. Mas o cajado episcopal, oficialmente, costumeiramente, é chamado de báculo. Báculo, em biologia, é o nome que é dado ao osso peniano. E isso deveria ser escandaloso. Báculos medievais eram muitas vezes feitos com ossos penianos de grandes mamíferos. E os símbolos que a gente usa na liturgia da igreja são fortemente patriarcais e são fortemente fálicos. Que é uma estaca fincada no chão, né, que é púlpito. Ele é uma coisa ereta no meio da nave da igreja, né, da onde a pessoa chega e fala, fecundando aquela terra seca, aquela terra infértil, a semente do verbo que fecunda a terra. Então, isso é um símbolo fálico. É curioso que a liturgia de Páscoa diga que a gente deve entrar com uma luz acesa na igreja, e sempre se usa um círio, um grande cilindro, bem grosso, bem aceso na ponta. Mas é raro a gente ver variações que existem. Alguns colegas sabem que eu participei de muitas liturgias na Índia, e na Índia, por exemplo, não se usa só o círio, esse cilindro. Se usa a lâmpada de óleo, que é um formato feminino, é um formato de cuia, um formato de útero. Também se usa na Índia, ao invés do báculo ou do cajado, se usa a cruz, né? Que na Igreja Romana é reservada ao Papa. Mas é muito usado os bispos indianos, a cruz no lugar do báculo ou do cajado. Então, eu penso que a gente foge muito de pensar a simbologia litúrgica e ritual, a gente não faz uso de outras variações possíveis, e a gente ordena mulheres bispas. E eu acho escandaloso, pessoalmente, como um grande desafio eclesiológico, eclesiástico, que simbolicamente, descaradamente, quando uma mulher se torna bispa, nós damos para ela um báculo. É como dizer para uma mulher: olha, tudo bem que você se torne bispa, mas você recebe aqui agora este báculo. Quer dizer, para você se tornar a nossa supervisora, né, no sentido de episcopós da coisa, você tem que carregar um grande pênis. Isso deveria ser escandaloso. E é curioso que quando a gente fala isso, eu estou falando aqui agora, é um escândalo para quem ouve. Mas, curiosamente, quando a gente... deveria ser um escândalo que a gente fizesse, não que a gente falasse sobre. E acho mais escandaloso ainda que existam variações, que a gente conheça que elas existam e que a gente não usa. Então, de certa maneira, o grande desafio que eu penso para nós como igreja é como continuarmos incluindo as mulheres, dando à nossa igreja, não às mulheres, dando à nossa igreja a chance de usarmos símbolos de poder femininos. Eu acho que isso está muito em alta. Acho que nós ainda estamos presos em simbologias muito fálicas. E acho que isso é triste. Então, é isso que eu levantei, que durou muito tempo. Não sei por que uma fala tão... E, infelizmente, Júlio, eu também tenho que dizer que vocês já extrapolaram os 5 minutos, tá 6. Mas, olha, vamos fazer uma outra discussão sobre isso, é muito importante. Mas, neste momento, agora, já parei de falar. O seu grupo... Sério? Tá bom, então, que bom. Seguimos no... Temos 2 grupos ainda. Aí, Antunes. Fui escolhido aqui para falar. Primeiro, vou citar a fala do bispo Eduardo Grilo, porque no nosso grupo nós tivemos 4 meninas superpoderosas
e que tomaram conta da fala, então que elas se complementam, né? Então, eu não vou citar, eu vou falar só do bispo, porque ele que falou um pouco mais diferente do que elas tinham como pensamento, né? Mas nosso bispo, ele Discriminação, Antunes. Não, tá vendo? Ó, eu chamei as meninas superpoderosas de mulherada, elas ficaram bravas. Agora eu falei só do bispo, elas estão bravas, não tem jeito. Não tem como agradar a todos, né? Então, o nosso bispo, ele falou que as leituras em nossa igreja, ela são leituras bíblicas e estudos bíblicos de uma forma muito masculinizada, né? Patriarcal. Né? Então, ele acha que nós temos que nos aprofundar nessas leituras, nesses estudos, aproveitando o gancho que o Sandro nos trouxe. Um ponto muito interessante que ele disse, que o Sandro nos trouxe, o Sandro falou, quem é nosso povo? Né? São os aflitos, os oprimidos, as pessoas que não têm pessoas para olhar por elas, né? E que o principal nesse contexto de opressão é amar a Deus e ao próximo é a maior das importâncias que nós temos, né? E ele queria que deixasse uma frase que o Sandro disse, né? Humano direito e direito humano, né? Isso ele achou muito profundo também. Ele foi buscar um dicionário Aurélio, mas não achou, que ele queria ver como se escrevia, não, o que era realmente a palavra feminismo, né? Também aí ele começou a trabalhar isso, né? E ele falou que a maioria das pessoas que trabalham afinco na igreja, elas não se aprofundam em estudos bíblicos, né? Isso também é uma questão que as pessoas devem se olhar, né, e olhar para dentro de si. Aí, aproveitando o gancho do nosso bispo, voltamos o olhar para as quatro meninas superpoderosas. Elas falaram basicamente sobre o feminismo, né? Sobre a prática do feminismo que o Sandro nos trouxe, esse olhar diferenciado para a mulher, em que nosso sistema é patriarcal e que a Carmen acredita que as mulheres ela tem que se colocar em um patamar de igualdade, porque ela achou que Jesus era muito Jesus é feminista, e inverter as prioridades, né, as nossas prioridades, dentro das nossas comunidades, da nossa vida de fé, dos nossos estudos, né, porque elas estavam debatendo sobre a palavra feminismo, né? O que significa a palavra feminismo? Porque tem muita gente que tem o pensamento de que a palavra feminismo a sua atenção é voltada para combater o machismo. E na verdade não é. A palavra feminismo tem o significado de colocar a mulher em pé de igualdade com o homem. Trazer essa nova leitura, inverter as prioridades. Realmente é trazer a mulher para o lugar dela, para o lugar de direito. Uma frase que eu só vou complementar, uma frase que o Sandro me tocou muito, em que a vida era gerada pelo homem, né? E que a mulher era só o solo fértil, mas é ao contrário, né? Acho que a vida é gerada no solo fértil, né? A professora Odete, ela falou que também tocou muito o feminismo. Ela deixou uma frase que o Sandro disse, que Jesus elege as pessoas que ele vai tocar e deixa as pessoas tocarem quem ele quer.
Então, isso ela achou que é maravilhoso e que ela também apoia todas essas falas das meninas super poderosas. A Inamar fala que os direitos humanos, que acredita que todas as mulheres têm que ser colocadas em pé de igualdade e que Jesus era feminista. A Carmen Cauano, ela disse, também falou das pessoas que trabalham afinco na igreja, só que não estudam a Santa Escritura a fundo, e falou, foi a mais, é um alerta para que todos nós aí, nas nossas comunidades, no nosso dia a dia, que as mulheres elas querem trabalhar para isso, que as mulheres querem para que isso se torne realidade, para que esse pé de igualdade aconteça, que essa inversão de valores aconteça, mas elas não conseguem. Próprias pessoas que trabalham afinco barram, cria problema, cria dificuldade, isso não acaba acontecendo. O tempo está esgotando. Nas nossas comunidades. E ela falou que caminhar, a Carmen falou que na DASP a formação está sendo muito bem feita em relação a isso. Que acho que esse caminho... 6 minutos. Conseguir com a formação. Pronto, acabei. Não sei se eu falei tudo, gente. Meninas, desculpa. Somente uma coisinha que foi falado é que que a Carmen Cauano trouxe, acho que é muito legal, esse andar diferente da DASP tem a ver com a formação. E que com a formação é que nós podemos, envolvendo a toda a comunidade, é que a gente pode chegar realmente a uma mudança conceitual. Senão nós ficamos ainda vivendo à mercê de conceitos ultrapassados e não avançamos. Só isso. Obrigada. Bem. Muito bem. Infelizmente, o nosso tempo aqui ele precisa ser muito contadinho, senão a gente se perde e não consegue fazer, né? Então, está deixando assim, no máximo 5 minutos, mas está extrapolando um pouquinho, aí já tem que cortar. A outra pessoa, falta um único grupo. Qual grupo está faltando? Nós éramos em 6. Foram 5 grupos. Tem alguém que não foi representado? É o grupo que fugiu. De repente não estão querendo... Deve estar lá no limbo. Eu acho que houve algum problema aí na tecnologia, porque teve uma pessoa do nosso grupo que não conseguiu mais ficar no grupo, foi colocado no outro grupo. Então, de repente, deve ter havido aí um probleminha de retorno de um grupo inteiro. Pode ser. Eu não sei do que se trata, não, porque foi feito tudo através do Zoom, né? Ele que levou, ele que trouxe, a gente não... Mas nós perdemos uma pessoa também da DAG, que não conseguiu voltar mais, nem para a sala principal. Tá, mas conseguiram voltar para cá, no caso, para esse grupo grande? Não. Não? Então vocês mandem o link para essa pessoa, porque eu não saberia como fazer. E a gente passa para o Sandro, então, né? Já que esse grupo... Eu vou ver o que está acontecendo, enquanto isso a gente passa para o Sandro. Pode ser? Quanto tempo que dá? Nós temos até 5h30. E agora são, estou sem relógio. São 5h07. 15 minutos, ok. E aí a gente tem mais uns minutinhos para encerrando ali e tal. Então, a coisa interessante... Desculpa. A coisa interessante desta reflexão é quando a gente cai na nossa situação. Como é que a gente concretiza hoje estas palavras, né? Porque são palavras que têm pelo menos 20 séculos, não é? E passou muito tempo. Tem alguns pontos que eu acho que são fundamentais, que temos que ter claros nas nossas comunidades, nas nossas igrejas. O primeiro ponto é que não dá absolutamente para ficar satisfeitos com as nossas celebrações, achar que a nossa vida
eclesial, é boa quando todo mundo frequenta, quando todo mundo participa, quando todo mundo está dentro do nosso espaço de reunião, no templo, nas nossas casas, nas comunidades. Isso é muito importante e os profetas e Jesus deixam muito claro isso. A possibilidade de celebrar um Deus falso é muito grande. Tirem de mim seus cânticos, não quero cheirar seus sacrifícios, não quero ouvir suas orações. Eu tapo meus ouvidos. O jejum que eu quero, a gente poderia lembrar dezenas de textos bíblicos, onde fica claro que o que Deus quer mesmo, isso tem que ficar claro para as nossas comunidades, que se nós estamos reunidos, se nós estamos celebrando, se nós estamos lendo a palavra, se nós estamos experimentando a nossa fraternidade, é em função do direito e da justiça. O que eu quero é que o direito e a justiça corram feito a um rio. O que eu quero é que cuidem dos últimos, dos pequenos, dos órfãos, das viúvas, dos pobres. O que eu quero é repartir aos pobres. Este é o ponto de chegada. Me parece importante deixar claro para nós e para o nosso povo com que trabalhamos que a celebração, a Eucaristia, a palavra, a oração são ferramentas em função do serviço. O serviço é a justiça do reino de Deus. Procura, em primeiro lugar, o reino de Deus e sua justiça. Este é o serviço. Para dar conta deste serviço, na nossa fragilidade, na nossa incongruência, no nosso pecado, como o primeiro grupo frisou muito bem, nós somos pecadores, nós temos ferramentas. Ferramentas que a comunidade, a bondade de Deus nos deixou, como é a palavra, como é a Eucaristia, como são os demais sacramentos, como é o nosso viver comunitário. Ferramentas para dar conta do serviço. Não basta dizer, temos as ferramentas, está tudo bem. Não. Não está tudo bem, não. Porque se você não tiver ferramenta e não fizer o serviço, ainda está justificado. Mas se você tiver as ferramentas e não faz o serviço, ou você está doente, ou você é um baita de um preguiçoso. Por isso que Jesus deixa claro nos evangelhos que o julgamento vai ser sobre o serviço, não sobre as ferramentas. Você fez o serviço, você construiu a justiça do reino de Deus, você enxugou as lágrimas de quem chorava, você ajudou a repartir a terra e os bens para que todos pudessem viver em paz, você ajudou a saciar a fome de justiça. Isso, então, tudo bem. Então, este é o primeiro ponto que tem que ficar muito claro para as comunidades. Tem que ser anunciado, agora vocês disseram bem, na prática, não são tanto as palavras. O que eu sempre digo, não basta ter a fé em Jesus. Precisamos ter a fé de Jesus. A mesma fé que Jesus tinha. E pedir a Ele que nos dê a graça, não de crer nele, mas de crer como Ele. É importante. E isso aí tem um ponto interessante. Nem sempre temos soluções claras, fáceis. Também não é tarefa de nós, como igrejas, buscar as soluções técnicas no campo econômico, no campo político. Nós estamos nisso como cidadãos, estamos nisso como movimentos, estamos nisso como organização. Agora, o importante como igreja é ajudar a manter firme o desassossego, a indignação diante de tanta dor. Ajudar a não se conformar. Linda aquela palavra de Paulo aos Romanos, não se conformem ao pensamento deste mundo. Manter a indignação. Talvez não tenhamos as soluções, mas temos que ter claro que isso Deus não quer. O que vai querer? Vamos construir juntos. Não vai ser de um dia para outro. Não vai ser fácil.
Não temos nós todas as soluções. Mas que Deus não quer isso, não tem que ficar claro. Tem pontos de indignação muito importantes. Outro ponto que me parece que é fundamental e que foi tocado bem, a questão da mulher não é uma coisa secundária, não, é essencial. Eu dizia para vocês que quando se fala na Bíblia de direitos humanos, não se fala dos direitos das mulheres. Tem alguns textos claramente bonitos de reação de resistência, mas são textos de resistência, porque não é... A mensagem profética com as mulheres não é muito boa, não. E aí, então, entra Jesus. E é uma coisa que me parece importante. Talvez tenhamos que ter a coragem de dizer que Jesus aboliu o sacerdócio. Tem que ficar bem claro isso. A pergunta básica da Páscoa de Jesus foi: aonde é que tu quer que nós vamos celebrar a Páscoa? Essa foi a pergunta. Pergunta que não teria sentido, porque estava claro, depois das disposições do Deuteronômio, do capítulo 12, depois da prática do cronista, a Páscoa em Jerusalém era no templo, ponto. A noite toda se carneavam os carneiros, se assavam, se comiam, depois voltava-se para casa. E o centro da Páscoa era o altar. Quando Jesus não vai no templo para celebrar a Páscoa, ele faz uma opção claríssima. Vai procurar um abrigo. Aliás, em Lucas usa a mesma palavra que usou quando falou do nascimento de Jesus, que não havia para ele lugar no abrigo. A mesma palavra, procura um abrigo e lá tu vai dizer aqui o mestre vai celebrar. Então não é num templo, é numa casa. E na casa, o lugar do pobre. O abrigo. Não tem um altar. Tem uma mesa. E se de altares os homens entendem, de mesa entendem as mulheres. É muito importante ter isso. Não é um altar, é uma mesa. Não é um sacrifício, é um pão repartido, que é coisa que a mulher faz desde que se entende como mulher. O reparte. Não temos que dessacralizar. Me parece muito importante isso. Eu disse para vocês na conversa rapidamente que o sagrado é a causa da opressão da mulher. A Bíblia está cheia disso. Isso acontece dentro do Novo Testamento, é muito importante. Há uma quebra no Novo Testamento quando o acólito vira acolitado, o diácono vira diaconato, o presbítero vira presbiterato e o bispo vira episcopado. Entre as cartas de Paulo autênticas e as cartas pastorais, tem um salto qualitativo estruturante de uma igreja que não quer mais ser perseguida. Carta a Timóteo e a Tito é para que não falem mal de nós, para que possamos ter uma vida sossegada em toda paz e em toda piedade. Aliás, a palavra piedade não existe nas cartas paulinas autênticas, porque a palavra da virtude do cidadão romano que ficava no seu lugar, respeitando todos aqueles que estavam em cima dele. E a palavra piedade nas cartas pastorais substitui a palavra ágape. É todo outro tipo de relação. É uma relação de dependência, não mais uma relação de igualdade e de fraternidade. E aí sim, então, o bispo é a autoridade, governo. A palavra governo se torna a palavra-chave. Aliás, o bispo, para ser um bom governante, tem que saber governar a mulher dele e os filhos dele. Senão, como é que vai governar a igreja? A mesma coisa o diácono. Tem que ter boa fama, tem que ser reconhecido também pelos que não são cristãos. Quer dizer,
E aí as mulheres sejam submissas e obedeçam para que o evangelho não seja blasfemado. Os escravos têm que obedecer para que não falem mal de nós. Quer dizer, no fundo, para não ser perseguido, você vai ter que se adequar à lógica do mundo. E isso acontece no fim do primeiro século. E o Evangelho de João é escrito justamente para combater as cartas a Timóteo e a Tito. E aquela carta que diz a mulher na igreja não vai poder falar, eu proíbo que a mulher ensine aos homens, porque por culpa da mulher entrou o pecado no mundo, será salva pela maternidade. Aquelas mulherzinhas que andam de casa em casa querendo sempre aprender, se nunca chegar ao conhecimento da verdade. Estou citando as cartas, a carta paulina não, graças a Deus, Paulo não tem nada a ver com isso. Mas estão na Bíblia. E João que disse não. As 7 vezes que João fala da mulher, e sobretudo eu acho interessantíssimo como João muda o episódio de Betânia. E quando você muda uma fotografia, você está dando todo outro significado. No episódio de Betânia, em Marcos e em Mateus, a mulher chegava atrás de Jesus, quebrava o frasco, o perfume caía em cima da cabeça de Jesus e o consagrava. O que faz Maria de Betânia em João é derramar o perfume nos pés e enxugar com seus cabelos. Quem sai com a cabeça ungida é a mulher. Quem sai com a cabeça ungida é a mulher. Nesse momento em que alguém falava que a unção era o sinal do poder que Deus concedia. Que tem uma mulher que se reapodera de um poder que a igreja, a comunidade tinha isolado, tinha eliminado. É fundamental recuperar essas dinâmicas conflituais dentro da própria Bíblia. E não só entre Primeiro e Segundo Testamento, dentro do Segundo Testamento. Entre comunidade e comunidade. A comunidade de Roma não combina com a comunidade da Ásia. Contemporâneo ao Apocalipse é a carta de Clemente, Papa em Roma, contemporâneo. Leiam as duas, para ver que o modelo de igreja da carta de Clemente Romano é o exército romano. Como no exército tem generais, tem oficiais, tem centuriões, tem decuriões, assim na igreja. Tem bispos, tem presbíteros, tem diáconos. Aquilo que era um corpo igualitário, onde todo mundo era membros uns dos outros, e cada um procurava o bem-estar do outro, vira um exército. E isso vai ser mantido por Inácio de Antioquia. Jesus é o bispo é Jesus, os presbíteros é o colégio apostólico. E nós, pelo menos da igreja romana, não sei como funciona isso, na igreja anglicana, para nós, da igreja romana, a tradição apostólica é a palavra de Deus, tanto quanto a Bíblia. E como está organizada a igreja romana é a partir dos padres apostólicos gregos e latinos e não a partir dos evangelhos. Isso é claro. Isso é claro. Então, como recuperar essas dinâmicas? Em que é Maria que diz, façam tudo o que ele disser, que é a samaritana que vira profetiza, que é Maria, que é Marta que proclama, tu és o filho do Deus vivo e não é Pedro, o Evangelho de João, que é Maria Madalena que vai ter que anunciar, não é portadora de um recado como nos outros evangelhos, vão dizer aos apóstolos que Jesus precede na Galileia. Não, vão dizer que eu vou ao meu Pai, que é Pai de vocês, ao meu Deus, que é o Deus de vocês. Este é o centro do Evangelho de João. Então, esta memória tem que ser recuperada nesse contexto de direitos humanos
Sim, eu não sei se deve ou não deve se falar feminismo ou não feminismo. Não é esse o problema. Vamos ficar... Hoje, não precisamos batizar o feminismo. A luta das mulheres pela liberdade, pela dignidade e pela igualdade é salvação em si mesma. Mas não é subir aos altares, é derrubar os altares. Porque enquanto tiver altar, vai ter degraus. Estava falando a minha mulher, transforma em mesa. Enquanto tiver degraus, eu lembro aquele lindo texto, primeiro mandamento depois dos 10, lá do Êxodo. Farás para ti altares sem degraus. Lembram? Aí no tempo de Jesus, o altar era alto 6 metros. E como estava escrito que não tinha que ter degraus, pastores e guratos naquela época, eles tiveram a sabedoria de fazer uma rampa para subir os 6 metros. Não tinha degraus, ia pela rampa. Isso que é a hipocrisia. Um altar que as mulheres não viam, porque tinha a separação entre o pátio dos homens e o pátio das mulheres. E Jesus, gozado, estará sempre sentado no pátio das mulheres. Sentou perto do tesouro e viu a viúva que colocava as moedinhas. Sentou perto do tesouro. Sentou... O caso da adúltera, para mim, é grandioso. Onde estava Jesus quando levaram a adúltera até ele, dizendo temos que apedrejar ou não? Não estava na rua, não estava no templo. Estava no templo de Jerusalém. Estava no pátio das mulheres. Como é que eu sei? Sei porque não estava lajotado. Senão não ia rebiscar no chão. Não era o pátio dos homens. Senão não podia nem levar a mulher até lá. E quando Jesus diz, quando todo mundo saiu de lá, a começar dos presbíteros, saiu de lá de onde? Do templo. Simbolicamente, o templo fica vazio. E a pergunta que Jesus faz para a mulher não é, está arrependida, não vai fazer mais. Ela diz, onde estão aqueles que te... Olha a pergunta. Onde estão aqueles que te condenavam? Ele quer que a mulher levante a cabeça, olhe ao redor e veja que na casa de Javé não tem mais ninguém, a não ser ela. E Jesus. Ninguém te condenou, também não te condeno. Vai em paz e não peques mais. Não é brincadeira, não. A questão da mulher na igreja é decisiva para o projeto. Ou tu segue o projeto do poder, do patriarcado. Porque quando chama de matriarcado é a mesma coisa, viu? Quando tem arcado... Deixa eu terminar dizendo que a grande blasfêmia que nós usamos é falar em hierarquia. Como é que pode ter um poder sagrado? No Evangelho não existe. É a diaconia, não é a hierarquia. Poder sagrado não existe. Eu não vim para ser servido. Eu vim para servir e dar a minha vida. É fundamental repensar estas relações a partir de baixo, porque a gente espera que a partir de cima é muito complicado, né? Porque quem está acima do degrau dificilmente desce. Quem está embaixo talvez não faça questão de subir. Isso pode ser a grande alternativa. Se a gente fizer questão de subir, aí a questão fica complicada. Mas sim, foi muito bom, gente. Já passei do tempo, me desculpem. Era isso que eu queria dizer para vocês, reagindo àquilo que vocês disseram. O importante é sermos capazes de manter a nossa igreja indignada diante de tantos desrespeitos que tem dos direitos humanos, de tanta violência, de tanto abuso, de tanto, sobretudo para as mulheres. Pobres entre os pobres.
Obrigado e que fico. Muito obrigada, Sandro. Acho que foi. Eu estou emocionada, né? Eu conheço o Sandro há muito tempo no CEBI, a gente tem se encontrado algumas vezes, mas eu fiquei emocionada com essa ênfase, né? De trazer, e no momento em que a gente vive essa violência terrível, né? Contra as mulheres e dentro do seu próprio lar, né? Que seria aquele lugar seguro, e isso. E para nós também, que estamos no ministério, isso foi muito bom, foi muito, acho que eu estou emocionada assim, com toda essa fala. Nós estamos... Alguém ia falar? É preciso transformar em mesas nossos altares. Mais do que nunca, urgente. Dá um Diante da abraço aí fome. na Ana Maria, diz para ela que ela soprou bonito ali. Transformar. Gostei demais. Como é que é o nome dela mesmo? Como é que é o nome dela mesmo? Ana Maria? Ana Maria. Diga a ela que nós ficamos felizes. Essa da mesa foi fantástica e essa pode ser a grande mudança. O Sandro e a Ana Maria, eles têm muitos e muitos livros. Eles fazem exegeses lindíssimas, né? Os dois juntos, os dois separados. Eles têm muito material que acho que é legal se a gente puder, né, buscar e refletir um pouco mais a partir dessa... O YouTube que está muito recheado de tanta coisa. Só dele. Não. Não tem Apareça aí, Ana Maria. Eu vi nos comentários que alguém falou de Agar. É muito bonita a história de Agar, muito. Antes dos patriarcas. Então, está no livro também. Tem uma palavra que eu vou guardar para o resto da vida. Ser indignado. Ter indignação. Essa palavra eu vou levar para o resto da vida. Obrigado. É fundamental. Muito bem. A gente, depois dos 2 encontros que a gente tem, depois a gente vai fazer uma avaliação de tudo isso, né? Mas a gente agradece de coração o Sandro, né? E a Ana Maria, que está aí por trás, que eu sei que eles trabalham muito juntos, os dois, né? Então, que a gente possa saborear isso, né? Esse final de semana. E não sei se o bispo quer dizer uma palavra de encerramento, de agradecimento. Não, nenhum bispo quer falar. Legal. Bem, depois dessa. Depois dessa, eu acho que só a Ana Maria mesmo, sabe? E manda o link depois da gravação. Sim, sim. Mandamos. Então, assim, gente, o pessoal que está aqui são as lideranças, né? A maioria, tem vários reverendos, reverendas aqui neste meio, postulantes, gente que está se preparando para a ordenação, as lideranças das comunidades. Aqui a gente está numa mistura bonita de gente aqui, né? Leigos, leigas, e homens e mulheres acima de tudo, gente que está na caminhada. Então, esse é o nosso primeiro momento, né, da nossa partilha, que deveria ser presencial. O Sandro iria estar conosco hoje, no presencial, mas como não deu, estamos aqui. Então, nos preparando agora para a segunda-feira, né, no nosso próximo encontro, que aí nós vamos ter trabalho sobre evangelização e mídia, né? Como evangelizar em tempo de mídias. Nós vamos ter um encontro um pouco neste caminho. Então, como é que nós vamos poder falar de tudo isso que o Sandro trouxe nas mídias agora, no nosso trabalho através da mídia? Então, esse é o caminho, o processo que a gente vai fazer. Então, nós vamos aqui no chat, tem muitas falas bonitas, assim, agradecendo o Sandro, cada um dizendo de forma diferente que foi profético, excelente palavra, muitas coisas aqui, Sandro, estão falando para você. E eu acho que foi uma tarde gostosa, né?
Oi. Lúcia. Fala. Oi, eu também, pelo CAET aqui na Diocese Anglicana do Rio de Janeiro, queria agradecer ao Sandro e à Ana Maria pela reflexão, porque neste tempo de pandemia, nós abandonamos os nossos altares, foi uma grande chance para a igreja ser diferente, e agora os nossos lares, as nossas mesas, são altares comunitários, sem tanta pompa, mas com muita profundidade, né? Então, que essa igreja doméstica nos ajude a sermos diferentes a partir daqui, e vamos fazer uma ponte disso que você falou com as tecnologias, né? As tecnologias vão nos ajudar a dar voz a mais pessoas, sem hierarquias. E adorei você dizer que não há hierarquia, não há poder divino, hierarquia divina, né? Que o poder é serviço. É assim que a gente vai tentar fazer a ponte de hoje para segunda-feira, quando nos reunimos de novo. Obrigada. Amém, amém. Amém, gente. Alguém quer fazer uma oraçãozinha para a gente encerrar, agradecer esse momento? Alguém está disposto aí? No encontro de segunda-feira, a DASP ficou responsável de fazer o devocional inicial. É isso, né? Alguém está... Posso fazer? Pode fazer. Então, Um minutinho de agradecimento é bom, né? Para encerrar esse momento. Senhor, estamos aqui reunidos, embora distante, e agradecemos, damos graça por esse momento em que aprendemos. Abençoa todos que estão participando, principalmente o nosso irmão Sandro, que nos trouxe muito mais conhecimento. Abençoa cada um, dai-lhes um feliz domingo, olhai pelo povo brasileiro, pela saúde, iluminai os nossos caminhos. Assim, aqui estamos para trabalhar para o seu reino. E agradecendo em nome do seu Filho Jesus Cristo. Amém. Amém. Amém.